A advogada de Bolsonaro, Karina Cufa, disse em entrevista para a Globo News que é preciso provas cabais para condenar Bolsonaro na ação pela inelegibilidade no TSE. Será que um bom PowerPoint basta? O objeto desse processo é o abuso do poder econômico do meio de comunicação social em relação a um ato que não é grave. Vamos dar uma olhadinha nisso, mas eu acho que podia, se fizesse um PowerPoint bonito, daquele, né, com o nome do Bolsonaro no meio, várias setas, não sei, tive essa ideia agora, assim, sou boa de design, vamos ver se rola. E um presidente da República, para reunir embaixadores e colocar em dúvida o processo eleitoral, ele também não deveria ter provas cabais? Ou seja, o seu raciocínio com sinal invertido não vale para incriminar o seu cliente? Posso complementar, Otávio? Porque doutora Karina Flávia Oliveira, uma reunião numa sede do poder, num prédio público, e com transmissão pela TV pública. O que também me parece um agravante no sentido de o presidente da República, uma autoridade, estar abusando da sua função pública na direção de desqualificar o processo eleitoral. E sem prova cabal, mais uma vez, só para pegar a expressão da senhora. A questão das provas é só isso tem que ser tratado em âmbito de investigação que está sendo feito, né? E não é o objeto desse processo. O objeto desse processo é o abuso do poder econômico do meio de comunicação social em relação a um ato que não é grave. Não é grave, não. Não é grave, não. É só democracia, Karina. Tá ótimo, sabe? Eu adoro esse exercício aí. Eu adoro esse exercício, que é o trabalho desses caras hoje, dos políticos da direita, extrema-direita no Brasil, é levantar suspeitas sobre tudo. Os caras estão o tempo todo falando assim, olha, a gente tá aqui, a gente foi eleito, mas eu acho que essa urna aí não rola. Acho que esse processo eleitoral tá estranho. E aí eles vão chutando a bola mais pra frente, vou levando teorias da conspiração, vou meter um PowerPoint aqui. Aí eu lembro da sua famosa reação, Ana, à fala do Dallagnol com o PowerPoint, né? Temos convicção. E você fala, meu Deus, você não é pago pra ter convicção. Pra provar. Né? E é isso que a gente vê. Assim, fala-se o que quiser e tá nem aí. E é incrível, né? Porque o Dallagnol consegue montar toda uma acusação em cima de um PowerPoint, sem provas, com convicção. O Bolsonaro consegue fazer toda a arruaça que ele fez, não, porque as urnas eletrônicas não funcionam. E ele chega a dizer, o Bolsonaro chega a dizer também, não tenho provas. A gente chegou a fazer montagem várias vezes com ele, não tenho provas, né? E agora vem a advogada dizer, não, peraí, vocês querem deixar ele inelegível, mas onde estão as suas provas cabais? E sabe o que é pior? Tem prova cabal. Tem imagens, tem documentos, tudo dele fazendo uma reunião com embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas não funcionam. Daí sabe o que ele diz, Fábio? Não era sobre eleições a reunião, era sobre urnas eletrônicas. E de mais a mais, os embaixadores nem votam. Pois é, né? Nessas horas eu fico pensando assim, como é que você olha para um argumento desse e não pensa assim, você acha que eu queria ser uma porta para não ter que ouvir isso? Porque a gente tenta levar a conversa para um certo nível, e quando eu digo um certo, não estou falando de um super nível, não, é só do nível normal, digamos assim, né, inteligível, e o cara joga para baixo e existe toda uma massa que diz, é isso mesmo, e eu fico, do que vocês estão falando, cara? Né? E aí se dá espaço para todo um debate biruleibe das ideias, né, metafórico de que não tem provas, ele tem provas, e eu fico realmente às vezes assim, impressionado em o quanto muitas vezes se leva a sério alguns argumentos. Eu não sei, sabe, aquelas coisas que deveria só dizer assim, cara, você não tá falando nada. E, sabe, essa história de ter ou não ter provas me remete muito a um conceito que a gente já usou bastante assim, no canal, que é de pós-verdade, sabe? Que é a ideia de que assim, não vale, hoje em dia não interessa para as pessoas a realidade factual, interessa o que elas sentem.
Isso é a pós-verdade, né? Não Isso interessa faz se é todo verdade. sentido. Não é? É. E é justamente sobre isso, assim, não interessa se é verdade, eu sinto que é verdade no meu coraçãozinho, então deve ser. E aí vale. E na época da eleição, eu fiz um vídeo pro TikTok onde eu falava que o Bolsonaro já tinha sido preso, né? E esse vídeo na época viralizou, e aí eu recebi muita resposta contrária, falando que, mas nem se compara aos trilhões, esse é o termo, né? Aos trilhões que o PT roubou. Eu fico, cara, que doideira, né? E é isso, as pessoas, é o demônio do PT. O PT tá a qualquer momento a um passo daquela frase, mas e o PT, né? E o Lula? Então é isso, as pessoas realmente elas se agarram com fé, né? A esse que é o problema, né? Porque elas foram tão convencidas de que o PT é o grande problema do Brasil, né? Por anos, através aí da mídia hegemônica falando isso e comprando o discurso de Dallagnol e Sérgio Moro sem o menor questionamento, que hoje elas têm um problema em questionar que esse lado que elas se agarraram, que foi o lado do Bolsonaro, elas têm problema de fato questionar e perceber que, ora, isso não é nada é só mais um político tão enganador quanto qualquer outro pode ser, né? E aí, obviamente, como ele se apropriou para fazer isso, se apropriou da fé das pessoas, porque o bolsonarismo ele tem um braço ou perna muito forte com os movimentos evangélicos no Brasil, então tem uma mescla de fé aí também, que você não pode questionar, né? E tudo é uma explicação espiritual, né? Tudo é tipo 72 horas aqui que a gente viu no comentário aqui, é tipo, não, mas tem uma explicação profunda que você não tá sacando. Tem até, é triste de falar, Ana, porque assim, eu venho de um passado evangélico, passado não muito distante. E o meu passado evangélico, eu realmente fui muito crente, assim. Quando eu digo muito crente, é porque, diferente de só ser um maluco das ideias, muitas vezes, eu realmente lia muito Bíblia, eu realmente li muito livro a respeito. Então, eu tô muito familiarizado com o modus operandi que rola nas igrejas, de como fazer um crente não questionar nada, né? Então, existe um versículo que fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muitas vezes isso é usado para, você não tá entendendo? É porque você não tem o discernimento espiritual. E usa, e a galera compra. Porque, infelizmente, também, crente no Brasil tem uma preguiça de ler Bíblia. Então, eles são muito enganáveis mesmo. E aí aparecem caras como o Bolsonaro, que sequestram igrejas, né? E políticos no Brasil sequestram igrejas facilmente, né? Quantas vezes, na minha experiência de crente aqui, não foi uma nem duas vezes que eu vi político em época de eleição que nunca foi na igreja aparecer e ter microfone para poder falar, né? Eu tenho uma igreja famosa aí, seu juiz, tô falando, existem muitas igrejas famosas, mas tem uma igreja famosa aí que literalmente os líderes pegam seus candidatos, colocam no altar da igreja e falam assim, esses são os nossos candidatos, votem nele, nesse tom, sem mais nem menos, tá? Então, assim, foi desse jeito que eles sequestram o Brasil, e aí você tem um eleitorado que está radicalizado por uma ideia de uma pseudo-teocracia mesmo, né? De que se nós tivermos alguém da fé, o país será melhor. E a gente sabe que, infelizmente, isso não é verdade. Se fosse verdade, eu seria o primeiro a torcer a favor, mas não é. Porque, infelizmente, como alguém que vem de igreja, é lá também que estão os piores escândalos, amiguinhos. Que são escondidos, porque, afinal de contas, o negócio precisa andar. Então, é triste de ver o jeito que as pessoas se agarram ao bolsonarismo e que tudo é o PT e tal, mas, olha, eu acho que eu não vejo muita melhora para o futuro, não, infelizmente, assim. Rapaz. Não, essa coisa de... Engraçado você trazer a coisa de fé, que eu tava lembrando disso, assim, né? O cara... Ai, bem isso, né? A terapia aí que tá sempre... O conspiracionismo como uma dose de cataia. Rasa, mas desequilibrante. Ótimo. Totalmente. Nossa. Não, mas eu tava pensando no conspiracionismo como... A gente também tem costume de enfatizar isso. Não é uma questão racional. O cara que acredita numa teoria conspiratória não é sobre a racionalidade, é uma questão de fé. E fé não é uma coisa que você contrapõe a dados. Exatamente. Não é argumentativo. Exato. E aí, e é curioso porque sempre rola, eu brinco muito quando eu falo sobre fé, é que sempre rola um fuga ao tema. Que é você começa a debater um assunto de fé e as pessoas, elas vão, para justificar a sua resposta, elas vão fugir do tema. Elas vão dizer, pô, mas lá no passado eu tive uma outra história que não tem nada a ver com o que você tá falando, né? Aí você vai e fala, pô, fuga ao tema. Você tá fugindo do tema. Então é difícil realmente lidar com essas questões, porque as pessoas
vão sempre usar coisas, e aí as igrejas, infelizmente, elas treinaram toda uma massa a como fazer isso, que é justificar toda a loucura com um versículo bíblico de Velho Testamento. É impressionante assim, ó. Pega Velho Testamento e mete na cabeça das pessoas, e é isso mesmo e ponto. E que, infelizmente, eles só justificam as próprias violências, no fim das contas, né? Os próprios racismo, xenofobia, que é exatamente contra o que a Bíblia teoricamente ensina. Tipo, caras, vocês não deveriam ser assim. Mas as pessoas acreditam nisso porque o crente no Brasil, e eu posso falar isso infelizmente como alguém que veio lá de dentro, ele literalmente ele se acha uma raça superior. Ele tem, afinal de contas, o céu é pra gente e não pros outros. Então ele se considera alguém superior. Ainda que a própria Bíblia diga que não é por mérito que ele chega lá, né? Então, assim, é triste de ver como os políticos fazem uso disso, e eles fazem. E a gente vê grandes políticos, que também são grandes líderes evangélicos, olha como se cruza o negócio, que estão o tempo todo falando esses absurdos. Né? Eu até estava vendo aí o pastor famoso no Pará, o pastor do avião de 290 quilos de maconha, que é um grande político aqui na região do Pará. Tem vídeo dele falando aí contra cotas, por exemplo, né? Falando que eu sou contra cotas. Eu não vou querer um piloto que, por exemplo, entrou por cota. Mas o seu avião tem maconha, pastor! Como é que pode um negócio desse? Mas era maconha santa, Fábio. Deve ser. Eles vão apontando para inimigos inexistentes só para poder tirar o foco que são. Eles estão mentindo. É sempre assim. A própria Michele chegou a falar, né, que a cozinha do palácio estava consagrada ao demônio. Eles vão botando medo nas pessoas e, enfim. Dá pra gente... gostei da evolução do tema aí. Dá pra gente falar mais sobre isso em outra oportunidade, hein, Fábio? Olha aí. Vem aí, sim. Ana e eu, só no Socorro Deus. Socorro Deus é bom. Socorro Deus.